Paz do Senhor Jesus, sou eu, pastor Wellington Leal. Estou aqui para começar o primeiro episódio e a primeira parte do estudo bíblico, a qual nós estamos abordando o comportamento do crente. Essa revista já está disponível. Pega o meu telefone aí na descrição desse vídeo. Também já peço que você compartilhe e curte e ative o sinal do sininho para que você possa receber novas notificações dos novos vídeos que vão ser lançados, certo? Nós estaremos lançando tema por tema, resumido, porque se você quiser pegar mais detalhada a aula presencial, é às terça-feira na Igreja Pentecostal Unção Ágape, isso mesmo, Ministério Resgatando Vida, na rua Iujima, número 1945. E seja bem-vindo a nossas aulas presencial. Então venha, nós te aguardamos. Vamos lá. Primeira aula, nós abordamos a doutrina bíblica da ética. Doutrina bíblica e ética, na verdade, né? Essa lição foi abordada no dia 31/8. Então nós vamos estar atualizando, ok? Diz assim, dessa maneira: doutrina bíblica exige a ética cristã. A última não sobrevive sem a primeira. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 1, que rogo-vos, pois, o prisioneiro no Senhor, andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Vamos lá, para você entender. A doutrina bíblica não existe ética. O que significa ética? Ética é respeito. Respeito é ética. Ética é respeito. Então nós percebemos e aprendemos agora, desde já, que a doutrina bíblica, louvado a Deus, não pode andar sem a ética cristã. E a ética cristã não pode andar sem a doutrina bíblica. Se eu for falar de doutrina, nós vamos falar um pouquinho mais para frente da doutrina. Vamos falar real da ética. Se eu for falar de ética, nós temos hoje maneiras de ética. A ética não é, louvado a Deus, somente um ponto de vista. Não, existimos vários tipos de ética. E uma das éticas que existe no meio cristão é a ética individual, a ética social e a ética teísta. A ética teísta, isso mesmo, né? A ética individual, aquela que trata o dever do homem consigo mesmo, né? A ética social é a que trata do dever do homem, para o seu próximo. E a ética teísta é a ética que trata do dever do homem para com Deus. Ponto. Entenda, nós temos três éticas aqui. A primeira ética individual, que trata de mim comigo. Significa eu ter respeito a mim mesmo, eu ter respeito aos meus propósitos. Entenda que nós não podemos desvincular essa ética da doutrina bíblica, porque tem pessoas que falam assim: eu sigo a Bíblia, mas ela não tem ética em respeito consigo mesmo. Uma pessoa que não tem respeito consigo mesmo não consegue seguir a doutrina de Deus. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e sendo imagem e semelhança de Deus, temos que ter ética individual. A outra ética é a ética social. Como um crente, um cristão, pode-se dizer que ele tem ética se ele realmente, louvado a Deus, não consegue respeitar a diferença do seu irmão. Meu irmão, ele tem uma mudança de humor, ele tem que se libertar. Sim, concordo, ele tem que se libertar. Ele tem que buscar uma libertação para que ele mude esse estado dele de vida. Uma hora está bem, outra hora está sorrindo, outra hora está com temperamento calmo, outra hora está com temperamento explosivo. Mas muitos de nós também passamos por essas chamada bipolaridade, né? Mas nós sabemos muito bem a realidade que Deus, louvado seja Deus, é que liberta, mas eu não tenho que ficar julgando meu irmão. A ética social é aquela ética que você respeita as diferenças. A Bíblia diz: o fraco suporte. Não, melhor, o forte, louvado seja Deus, tem que suportar o fraco. Se o forte suporta o fraco, então pronto. Nós temos que entender que temos que respeitar as diferenças. E a ética
teísta, teísta, isso, teísta, puxa o está, ética teísta, significa o tratar do dever do homem para com Deus, entendeu? O tratar do dever do homem para com Deus, é como você trata as coisas de Deus. Você tem respeito pelas coisas de Deus? Você tem respeito pelo aquilo que Deus propôs a você? Se nós respeitarmos as missões de Deus, respeitarmos as coisas de Deus. Hoje nós vemos muitas pessoas que não respeitam mais as coisas de Deus, não respeitam mais a louvar-se Deus, a casa do Senhor, não respeita mais os instrumentos de Deus. Então sabemos que nós temos que andar dignamente com o Senhor e nós temos que andar com ética, né? Louvar-se a Deus, né? Fazemos muitos apontamentos, louvar-se a Deus, sobre ética, porque, irmão, se eu for falar sobre ética, nós vamos ficar aqui, ó, falando o tempo todo, mas eu vou abordar um pouquinho sobre a ética, louvar-se a Deus, nesse estudo, tá bom? Vamos lá, a primeira ética que nós vamos abordar é a ética individual. Acabei de falar. Para o cumprimento da missão moral, indispensável ao homem manter-se com um serviço vivo com todos os poderes desenvolvido na sua integridade. Por isso, o principal dever é a conservação dos próprios poderes. Paulo chama a atenção de Timóteo para esse fato. Diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Entende? Que, louvar-se a Deus, nós temos uma grande missão de pregar a palavra de Deus, e se nós, louvar-se a Deus, guardarmos a doutrina, nós garantimos a nossa salvação e a salvação daqueles que estão ouvindo. Isso é muito importante, porque hoje muitos já não têm mais guardado a doutrina de Deus, e não guardando a doutrina do Senhor, infelizmente muitas pessoas não têm a salvação e não conduz o povo à salvação. Por isso que você tem que procurar uma igreja séria, uma igreja que verdadeiramente prega a salvação. Vamos lá. Desde o momento em que o homem reconhece a sua missão, o que para cumpri-la precisa de todos os dons naturais recebidos do Criador. Ele tem que admitir que é primordial conservar tais poderes, pelos quais há de realizar suas tarefas neste mundo. Paulo, ao longo da epístola, enfatiza a necessidade do cristão ter cuidado especiais consigo. Isso é ética individual. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Olha só, Deus estava exortando através da palavra, ou melhor, Paulo estava exortando Timóteo através da palavra, em Efésios 5, versículo 15, versículo 16, para que Paulo adverte Timóteo dizendo: Timóteo, andais no caminho reto, Timóteo, ó, não se desvia, hein? Olha, vede aonde tem andado, ande prudentemente. Por quê? Porque se você andar que nem esses doidos aí, não vai adiantar nada. Essas pessoas que não creem no nome do Senhor Jesus, não adianta nada. Tem que crer, anda como sábio, pô, Timóteo, porque sim, andando como sábio, você suportará os dias maus. Amém? O ser humano precisa defender-se de 3 inimigos: a morte, a doença e a pobreza. O ser humano precisa se defender de 3 inimigos fortes que vêm contra nós: a morte, a doença e a pobreza. É interessante isso abordar, porque nós temos 3 adversários frequentemente na nossa vida. Uma é a morte, outra é a doença e a pobreza. São 3 coisas que paralisam um homem fisicamente. Estou falando de coisa individual, estou falando de você mesmo. Então, se você não lutar contra a doença, se abster daquilo que te põe enfermo, lutar para não vacilar, porque a morte está aí rodando, querendo tragar eu e você, nós, louvado a Deus, morreremos certamente. Então, por isso que temos que vigiar em todo instante. Amém? Louvado seja Jesus. Essa é a ética individual. Amém? Louvado seja Deus. Quando nós temos uma ética individual, nós passamos a confiar mais no Senhor. Nós passamos a guardar o Senhor. Nós passamos a entregar os nossos caminhos ao Senhor. Nós descansamos no Senhor. Nós não se irritamos, porque sabemos que isso não é bom para nós. A ética individual
também, louvado a Deus, não permite que nós venha se irar. Pastor, mas eu vivo assim. Você vai orar para que esse mal vá embora. Você vai orar para que essa enfermidade da alma, essa enfermidade física, essa enfermidade temperamental se vá embora, porque precisa abandonar o furor. Você precisa abandonar essas coisas. Mas pastor, como isso? É por isso que eu estou aqui hoje, te ensinando que a ética maior você tem que ter contigo. Você não percebe que as coisas dão errado muitas vezes porque infelizmente nós não respeitamos aquilo que o Senhor propôs para nós, e o Senhor fala: olha, não te ires, e nós iramos. Não tome bebida forte, bebemos bebida forte. Amém? Essa é a diferença da ética individual. E a ética social, pastor? A ética social vai lá em Mateus capítulo 22, versículo 36. O versículo 39 diz assim: fariseu perguntaram a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amar ao Senhor teu Deus com todo o seu coração e de toda a sua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a esse. Olha só a palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Significa o quê? Que você vai ter ética social a partir de hoje. Você vai aprender a respeitar o próximo. Por quê? Porque o próximo hoje, ele é um mandamento de Deus. Então aquela pessoa está te irando, não maltrate, não machuque-la, não vire as costas. Na melhor hora você vai voltar e vai dialogar e acertar. Porque não adianta. A Bíblia, louvado a Deus, fala para você não se irar. A pessoa está irada com você e você vai se chocar, vai dar choque. Então a melhor coisa é espera, acalma, e na hora certa você conversa. Espera, respeite o tempo do seu irmão, respeite o tempo da sua irmã, respeite o tempo do seu esposo, respeite o tempo, louvado a Deus, da sua esposa. Deixa passar aqueles 10 minutinhos. Para de querer resolver as coisas na hora. Isso traz briga no casamento, isso traz confusão dentro de casa, isso traz discórdia dentro da igreja. Chegou a hora da gente viver uma vida eticamente e respeitar o próximo. Respeitar o próximo como nós gostaríamos de ser respeitados. E a ética teísta é a ética, louvado a Deus, que trata da aplicação dos princípios, lei e moral do procedimento do homem com relacionamento com Deus. Que maravilha, hein? Louvado seja Deus. Percebemos então, para concluir esse estudo desde já, que louvado seja Deus, que a ética teísta é aquela que tem um relacionamento entre eu e Deus. Interessante é que nós aprendemos que, louvado seja Deus, que nós temos que oferecer todas as vias um culto racional a Deus, um culto racional ao Senhor. O que é racional? Aquele que pensa, aquele que pensa antes de falar, aquele que pensa antes de agir. Nunca tome impulsão. A impulsão não é boa. A compulsão, melhor dizendo, louvado seja Deus, não é boa. Você chegar na pessoa e falar assim: não, pensa. Isso é racional. Então com Deus é da mesma maneira. Não adianta você ter impulsão ou compulsão. Com Deus você tem que fazer um culto racional. Nós chegamos na igreja, oramos ao Senhor. Pai, agradeço pela oportunidade de estar na sua casa. Agradeço por o Senhor me dar essa oportunidade de te adorar. E assim você vai iniciar o grande culto ao Deus. Você vai adorar, você vai cantar o hino da harpa, você vai cantar o louvor, você vai ter uma oportunidade. Se você não tiver oportunidade, você vai estar adorando do mesmo jeito, porque você não está lá pela oportunidade, você não está lá simplesmente para ter, louvado seja Deus, um destaque, porque o culto, você não está prestando culto ao pastor, você não está prestando culto à irmã, você não está prestando culto ao irmão, você não está prestando culto ao seu esposo, à sua esposa, você está prestando culto a Deus. E quando nós prestamos um culto ao Senhor Jesus, interessantemente é que, louvado seja Deus, ele nos capacita dando a unção, o poder, e assim nós prestamos aquele culto racional. Então a ética
teísta exige respeito às coisas de Deus, respeito ao culto, respeito a se consagrar, respeito a louvar a Deus aos líderes de Deus, respeito ao seu pastor, respeito a todos, porque desde quando você falta com respeito, você acaba faltando com a ética, e faltando com a ética, você está desrespeitando a Deus. E para concluir aqui hoje, louvar a Deus este estudo maravilhoso, louvar a Deus, nós temos visto que até aqui a ética cristã é uma ciência independente, mas a parte integral de todas as ciências. Cada segmento científico ou profissional tem o seu código de ética, que nem eu falei, e o cristianismo, como um segmento grande, sociedade universal, tem o seu código de ética, que é a Bíblia Sagrada. Então, aqui nós temos o código consumidor, código não sei o que, código não sei o que. Cada local tem a sua ética, tem o seu regimento. E dentro da igreja é a mesma coisa. A nossa lei não está baseada na lei humana, a nossa lei está baseada na lei de Deus. Pastor, descumprindo o mandamento, estou pecando contra a lei. Pecando contra a lei de Deus. Então, a partir de hoje, tem a ética com as coisas de Deus. Vamos concluir. A cada momento temos que tomar decisão, como aplicações pessoais, sociais, teístas. Temos que avaliar quais efeitos das nossas ações sobre o mesmo, sobre outro modo, acima de tudo, sobre nosso Deus. Louvado seja Jesus. E eu quero agora finalizar. Louvado seja Deus, só recapitulando. Pastor, o que é ética individual? A ética individual é cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Entenda, a ética individual, cada um dar conta de si mesmo para Deus. A ética social, levai as cargas uns dos outros, significa respeite o seu irmão. E a ética teísta, pastor, não terás outros deuses diante de Deus. Essa é a lição que vamos encerrar agora, uma lição brilhante, onde aprendemos que a ética tem que andar com a doutrina. A próximo estudo iremos abordar sobre princípios bíblicos da ética. Mas ética sem doutrina não é ética. Doutrina sem ética não é doutrina. Saiba que a doutrina bíblica e a ética tem que andar junto. Amém? Louvado seja Jesus. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de mandar para o seu amigo, para sua amiga. Venha aprender conosco. Essa é a primeira série de um episódio que nós vamos ter uns 12 temas. Louvado seja Deus, vamos ter 12 temas falando sobre ética, respeito, doutrina, planos de salvação. Sou eu, pastor Wellington Leal. Desde já eu quero agradecer a sua presença e também assim, louvado seja Deus, me despedir com a paz do Senhor Jesus. E lembre-se, ética individual é a ética de nós mesmos. A ética social é a ética nossa com nossos irmãos. E a ética teísta é a ética com Deus. Respeitar a nós mesmos, respeitar ao próximo e respeitar as coisas de Deus. Amém? Um abraço, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.